Olá, eu me chamo Ana Carolina Rovares e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a trajetória de alguns conteúdos que eu aprendi ao longo desse bloco, que foi o bloco de práticas psicológicas supervisionadas. Aqui estão dispostos alguns dos conteúdos que eu aprendi e também alguns dos que eu vou falar. Eu vou falar um por um sobre coisas que a gente fez em sala e algumas coisas que eu aprendi. Roleplay. O que é o roleplay? Bom, o roleplay consiste na encenação de um problema ou situação no campo das relações humanas por duas ou mais pessoas, numa situação hipotética em que os papéis são vividos tal como na realidade. Os que vão encenar devem compreender o tipo de pessoa que devem interpretar durante a dramatização. Roleplay em atendimentos clínicos. O roleplay na aula que nós realizamos foi com a dramatização entre terapeutas, pacientes, supervisores e alunos, trazendo temas que a turma considerou como sendo desafiador para atender em clínica. Os pacientes, então, tinham doenças crônicas, depressão, abuso de substâncias e também eram menores infratores. Roleplay em atendimentos a pessoas com transtornos psicológicos. O roleplay dessa outra aula foi realizado com a dramatização apenas entre terapeutas e pacientes, diferente da aula anterior, trazendo como temas transtornos psicológicos que a turma também considerou como sendo desafiador para atender em clínica. Então, os pacientes tinham transtorno de personalidade borderline, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de pânico. O que eu pude aprender? Com a oportunidade de realizarmos o roleplay em sala, os conteúdos foram abordados para que pudéssemos observar quem estava encenando. Por exemplo, quando alguém encenava o terapeuta. Então, como nós observamos como poderíamos conduzir atendimentos psicológicos que eu talvez não tenha feito ainda, como, por exemplo, pessoas que fazem uso de abuso de substâncias. Outra coisa que eu pude aprender foi em relação às características da aliança terapêutica, o rapport que se deve estabelecer entre terapeuta e paciente, como acolher um paciente borderline no primeiro contato e saber esperar o seu momento de falar e respeitar o silêncio do paciente. Triagem. O que é triagem? Triagem é o processo pelo qual se determina a prioridade do transtorno de pacientes com base na gravidade do seu estado. Esse processo relaciona eficientemente os cuidados quando os recursos são insuficientes para tratar todos os pacientes de imediato. Triagem avaliativa e interventiva. Na atividade que foi realizada em relação a triagens, cada mesa tinha que escolher um serviço de atendimento social e o assunto escolhido para a mesa onde eu estava foi o atendimento no CRAM, Centro de Referência à Mulher. O segundo passo era buscar um texto que caracterizasse o serviço escolhido e a respectiva população atendida. O terceiro passo era escolher um tipo de triagem, psicoeducacional, de intervenção ou de avaliação. E no caso, então, no nosso grupo foi escolhido triagem avaliativa e interventiva. E daí depois a gente tinha que elaborar um roteiro para essa triagem. E por último, foi feita uma apresentação e discussão dos roteiros construídos. O que pude aprender? Eu aprendi sobre algumas questões que podem ou não serem realizadas em uma triagem avaliativa de atendimento com mulheres em situação de risco. Como, por exemplo, aprendi que podemos ir direto ao assunto com a pessoa em atendimento, sem necessariamente ser invasivo, pois é um contexto diferente da clínica, é um atendimento específico. Insight. O que é insight? Insight é um substantivo com origem no idioma inglês e que significa compreensão súbita de alguma coisa ou determinada situação. O insight também está relacionado com a capacidade de discernimento, pode ser descrito como uma espécie de epifania. Nos desenhos, por exemplo, o insight é representado com o desenho de uma lâmpada acesa em cima da cabeça do personagem, indicando um momento único de esclarecimento em que se fez luz. Caso clínico com insight. A atividade realizada nessa aula foi a de construirmos um caso clínico fictício que envolvesse os conteúdos da prova realizada naquela semana, que foi sobre insight. Então, teríamos que construir um caso onde tivesse insight, ou elaboração, ou reação terapêutica negativa, por parte dos envolvidos na sessão terapêutica. Então, o caso que eu e o pessoal onde estava na minha mesa
fizemos foi um caso clínico, onde foi escolhido o insight. O que eu pude aprender? Eu pude aprender mais sobre os insights ostensivos e descritivos, e também para a minha vida pessoal, pois o insight deve ser da própria pessoa. E se não houver ligação com o insight que eu faço no momento da sessão, com o insight do paciente, quer dizer que não houve insight de verdade. Entrevista devolutiva. O que é a entrevista devolutiva? A entrevista devolutiva se trata de um posicionamento ético. É feita pelo psicólogo e faz parte do processo de recrutamento e seleção de pessoas, por exemplo. Se refere ao feedback dos resultados do candidato inapto ao cargo disponibilizado pela empresa, bem como a necessidade de encaminhamentos. Entrevista devolutiva no CRAM. A atividade dessa aula foi a continuação da aula anterior, mas ao invés de realizarmos uma entrevista de triagem, a proposta era uma entrevista de devolutiva. Então, através de um caso fictício que já tínhamos começado na aula anterior, demos continuidade. O local do atendimento continuou sendo o CRAM, e após a construção em grupo da entrevista devolutiva, foi realizado um debate sobre o assunto. O que pude aprender? Eu aprendi como realizar uma entrevista devolutiva em atendimentos específicos a mulheres que sofrem de violência doméstica e o que isso pode acarretar à saúde psíquica da mulher. Eu aprendi também quais os cuidados que se devem tomar no momento de uma devolutiva, a linguagem entendível que o psicólogo deve usar com a pessoa que está ali para ouvir. Alta terapêutica. Alguns critérios para a alta terapêutica são: nessa aula foi realizado um levantamento de indicadores de critérios para a alta terapêutica. Alguns desses critérios são adequação psicológica global e as reações que incluem a capacidade de lidar com situações novas ou estressantes, redução da importância organizadora central das fantasias nucleares, progressiva aceitação consciente das pulsões e de seus derivados, como parte do self, sem culpa ou ansiedades neuróticas indevidas, reação alterada a material previamente traumático ou ansiogênico, de modo que o paciente é agora capaz de recordar, aceitar e compreender as experiências traumáticas que antes despertavam afetos intensos. O que eu pude aprender? Eu aprendi alguns conceitos que antes eu não sabia, como a internalização da função terapêutica. Na hora que a pessoa começa a lidar com as suas coisas de maneira mais terapêutica, é um indicativo de alta. Ludoterapia. O que é ludoterapia? É o tratamento que se vale de jogos e divertimentos, até mesmo de competições esportivas, para aliviar angústias dos pacientes, sejam doentes mentais ou não. Brinquedoteca da faculdade. A atividade realizada na aula de AT1, do dia 29 de março, foi na brinquedoteca da faculdade, onde tínhamos que explorar o ambiente, explorar os brinquedos e escolher alguns pelos quais tínhamos mais afinidade. Depois, em um círculo com todos os alunos, dividimos-nos em 3 grupos para jogarmos o jogo Imagem e Ação, de mímica, onde foi um momento de muita descontração e diversão com a turma toda. Em seguida, discutimos o que havíamos aprendido e refletido sobre o momento oportunizado. O que pude aprender? Bom, os conteúdos novos que aprendi foi como brincar do jogo Imagem e Ação, por exemplo, pois eu não sabia, e posso utilizar com pacientes no meu estágio clínico. Discutimos também sobre a sensação que todos sentiram ao estar na brinquedoteca, correlacionando com as sensações que os pacientes podem sentir e que é normal. Aprendi também sobre alguns meios de interação com crianças e algumas dificuldades que podemos encontrar ao atender crianças. Roda de conversa. O que é roda de conversa? A roda de conversa é um método de discussão que possibilita aprofundar o diálogo com a participação democrática, a partir da riqueza que cada pessoa possui sobre o assunto. Na roda, cada integrante deve ter oportunidade de falar ou expressar o que pensa. Esboço de roda de conversa acompanhado de palestra. Essa atividade, realizada em AT1 no dia 5 de abril, foi dentro dos conceitos de psicoeducação e rodas de conversas. Tínhamos que escolher uma dessas metodologias para se trabalhar algum assunto com funcionários que o grupo poderia escolher de dentro da faculdade. Então, tínhamos que buscar, através desse futuro evento, demonstrar o que a psicologia podia fazer pelo assunto escolhido.
Então, eu e o meu grupo elegemos como público as funcionárias da área da limpeza e, a partir disso, construímos um esboço de roda de conversa com esse grupo, com a temática reconhecimento profissional e pessoal. E, a partir disso, construímos também uma possível palestra falando sobre o assunto. O que eu pude aprender? Eu pude identificar o significado da palavra reconhecimento, especificamente, pois eu não sabia que essas palavras poderiam ter vários significados e em vários contextos, como o reconhecimento profissional, que era o nosso foco, né? Como também o reconhecimento de um erro, por exemplo. Círculo restaurativo. O que é o círculo restaurativo? O círculo restaurativo é um espaço dialógico de resolução não violenta de conflitos, e nesse círculo restaurativo que nós fizemos em sala, utilizamos da conversa não violenta, onde deveríamos utilizar da observação, sentimento, necessidades e pedidos. Círculo restaurativo com toda a turma. Essa atividade foi uma das que eu mais gostei particularmente ao longo desse semestre. Então, a atividade foi na aula da professora Meire, no dia 12 de abril, foi uma AT1. Então, nós tivemos que fazer um círculo restaurativo. Então, todos os alunos da turma sentaram em círculo com suas cadeiras e começamos a prática. No primeiro momento, cada um foi falando como estava se sentindo e qual a expectativa para essa atividade. Só falava quem tinha o objeto de fala em mãos. Num segundo momento, tivemos que fazer um desenho de algum lugar onde nos sentíssemos bem, onde sentíssemos paz, escolhendo um trecho de uma música para colocar junto. E o terceiro momento foi de cada um escolher alguém com quem se identificou com o desenho e com a música. Então, um de cada vez ia entregando a linha para que formássemos uma conexão, se dá para se dizer assim, né? Falando o que observou do desenho e da música e o que observou em si mesmo, que fez com que aquilo o identificasse, colocando sentimentos, necessidades e pedido ao colega. Ao fim, novamente, cada um falou como estava se sentindo e houve um momento muito lindo da turma, onde todos se expuseram e falaram sobre os seus sentimentos. O que eu pude aprender? Bom, eu aprendi um pouco mais sobre o círculo restaurativo, que pode ser um instrumento de utilidade do psicólogo para lidar com algumas situações, em escolas, por exemplo. Aprendi um pouco mais também sobre a conversação não violenta, que nos mostra que devemos ouvir o outro sem julgamento e consentimento. Psicologia hospitalar. Atuação do psicólogo hospitalar. Na atividade dessa aula, que foi no dia 26 de abril, que foi uma AT1, realizamos uma divisão de temas sobre a atuação do psicólogo. E na mesa onde eu estava, o conteúdo era a atuação do psicólogo hospitalar em oncologia. Então, em grupo, tínhamos que construir uma atividade que respondesse os seguintes itens. Os principais desafios para o psicólogo hospitalar em oncologia. Descreva com base no texto lido a atuação do psicólogo hospitalar em oncologia. E liste as competências necessárias para tal atuação. Palestra com psicólogo hospitalar. Nessa palestra foi realizada uma palestra com a psicóloga Gislaine Rosa, que atua como psicóloga hospitalar no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde a mesma abordou vários assuntos da psicologia hospitalar e de como funcionam os atendimentos em hospitais. O trabalho da psicologia dentro do hospital, ela contou várias vivências, experiências, falou sobre como lidar com a família e a humanização de médicos dentro dos hospitais. O que eu pude aprender? Eu pude identificar alguns conteúdos com relação às competências gerais do psicólogo na área de oncologia, onde demonstra que o psicólogo deve acolher a todos os envolvidos, a pessoa doente, a família, a equipe do hospital, e trabalhar com todos juntos de forma empática, reconhecendo que há uma ligação entre todos para que seja o mais cordial possível o atendimento para o paciente. Na palestra com a psicóloga Gislaine, ela falou sobre os atendimentos a pacientes que sofreram de doenças neurológicas, como AVC, por exemplo, e conta que, como pode afetar a fala e o movimento, exige bastante atenção. Ela compartilhou experiências de atendimentos realizados com esses pacientes e também com pacientes que sofrem acidentes, são baleados ou presidiados. Ela falou sobre o setting terapêutico no hospital, onde o psicólogo se aproxima no leito e faz o atendimento, ali mesmo, em condição aberta, pois a enfermaria está sempre lotada.
Então, os pacientes acabam expondo suas vidas e falando coisas íntimas mesmo, segundo o que a Gislaine conta. A psicóloga contou também sobre os atendimentos que faz com os familiares e que muitas vezes isso pode acontecer no corredor. Explica a importância da atuação do psicólogo em acolhimento aos familiares no momento do luto antecipatório. Explicou também que toda a equipe do hospital pode solicitar o atendimento do psicólogo, mas que eles priorizam os mais doentes, mais graves e idosos. Fases do luto. A atividade realizada no dia 13 de abril, em AT2, foi a construção de um trabalho para discutir sobre a atuação do psicólogo sobre o luto. Então, os alunos foram divididos em 3 grupos, onde um falaria sobre com quem o psicólogo atua nessas situações, quais as qualidades de um psicólogo para trabalhar com esse assunto e as fases do luto. O meu grupo realizou a construção de uma lista dos principais tópicos de cada fase do luto. Então, o que eu pude aprender? Eu aprendi as fases do luto mais detalhadamente, como o psicólogo pode atuar nesse trabalho, quais as qualidades que o psicólogo deve ter para isso e com quem o psicólogo deve trabalhar. A atuação do psicólogo a atendimentos para pacientes terminais. Reportagens de casos de pessoas em estados terminais. Então, a atividade realizada nesse dia foi a divisão de reportagens sobre a atuação de psicólogos em atendimentos a pessoas em estados terminais, em cuidados paliativos e sobre o luto. Era uma continuação da aula de AT1. Então, o professor disponibilizou algumas reportagens de casos de pessoas em estados terminais para cada grupo escolher pelo menos 3 cada um e discutirmos sobre os casos. O que pude aprender? Eu pude aprender um pouco mais sobre a humanização do psicólogo e de toda a equipe dos hospitais que é necessário ter sobre casos como esses. Cada caso tinha suas peculiaridades e pude notar que mesmo os desejos mais simples dos pacientes, para eles eram importantes. Então eu, como futura psicóloga, em atendimentos como esses, nunca posso minimizar o pedido de um paciente terminal, pois esse é o seu desejo e escolha. Devo ser o mais empática possível, buscando o ajudar em sua fase final de vida. Síndrome do Imperador. Palestra com a psicóloga Lilian Zoletti. Na aula de AT2, no dia 4 de maio, houve uma palestra com a psicóloga Lilian Zoletti sobre o seu livro Síndrome do Imperador, Entendendo a Mente das Crianças Mandonas e Autoritárias, onde aconteceu no auditório da faculdade, então nossa turma participou da discussão desse livro. O que é a Síndrome do Imperador? Esse fenômeno tem sido chamado de Síndrome do Imperador, uma vez que as crianças imperadoras estabelecem padrões de comportamento para satisfazer os seus caprichos e exigências acima da autoridade de seus pais ou responsáveis. Quem não cumprir as exigências da criança é vítima de birras ultrajantes e até mesmo agressão. O que eu pude aprender? Com experiências que a psicóloga Lilian viveu, ela trouxe um pouco de situações sobre atendimentos que fez de crianças com a síndrome do imperador. Então, ela falou sobre as características das crianças portadoras dessa síndrome. Aprendi sobre quais os possíveis fatores que contribuem para desencadear a síndrome e como tratar a síndrome, o que pode ser feito para reverter algumas situações. Psicologia jurídica. Palestra sobre psicologia jurídica. Então, houve uma palestra, sobre essa área com 2 psicólogos convidados, que foi o César e a Beatriz. Iniciou-se falando sobre a Comissão de Psicologia Jurídica de Foz do Iguaçu, o que é a psicologia jurídica e leis jurídicas. Então, o que é a psicologia jurídica? É uma vertente de estudo da psicologia, consistente na aplicação dos conhecimentos psicológicos aos assuntos relacionados ao direito, principalmente quanto à saúde mental, quanto aos estudos sociojurídicos dos crimes e quanto à personalidade da pessoa natural e seus embates subjetivos. O que eu pude aprender? Bom, foi explicado sobre a atuação da equipe multidisciplinar, que envolve psicólogo, advogado e assistente social. O psicólogo, ao atuar em psicologia jurídica, necessita entender sobre direito, leis e avaliações psicológicas. Então, ele deve buscar aperfeiçoamento para atuar como psicólogo jurídico, além da formação acadêmica. Nós podemos aprender também o que é perícia psicológica, A perícia produz prova, sendo aplicada quando o tomador de decisão necessita de conhecimento especializado,
que não possui e que será utilizado como fundamento para a tomada de decisão. Nota-se a necessidade de que os profissionais de psicologia jurídica elaborem seus documentos conforme as resoluções do Conselho Federal de Psicologia e que utilizem formato e linguagem aplicada ao mundo jurídico.